nossa prece. Agradecendo a Deus pelas oportunidades, pela vida, pela família, pelos amigos. Agradecer aos nossos benfeitores espirituais que tutelam esse nosso trabalho, que estão nesse momento inspirando cada um de nós no aprendizado redentor, como também contribuindo, facilitando um pouco os nossos desafios, nos inspirando na jornada, vez por outra, até nos auxiliando no robustecimento da nossa fé. Que todos, nesse momento, possamos agradecer, pois como nos ensina André Luiz, ainda não sabemos nem pedir. Mas, Senhor, gostaríamos de suplicar que a Tua paz, a Tua misericórdia, possa nesse momento se fazer atendendo aqueles que sofrem, nos hospitais, nas ruas, nos presídios, aqueles que estão trancafiados na inércia, no ócio, na rebeldia, nas doenças. Ajude, Senhor, a todos, para que a Sua paz, Senhor, possa efetivamente se estabelecer em definitivo nos domínios do coração. Senhor, com a Sua permissão, nós gostaríamos de dar por iniciado mais um programa em que vamos falar sobre as leis da vida à luz da doutrina espírita, procurando também enaltecer pela nossa vivência as expressões do Evangelho. E assim, nós gostaríamos de dar uma boa noite para todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo, os nossos companheiros que se encontram na sala estudando o Espiritismo, que possamos então, com muita alegria, estabelecer então esse vínculo fraterno e, acima de tudo, produtivo no desenvolvimento da nossa intimidade. Assim, meus queridos companheiros, nós vamos hoje dar continuidade então ao livro Leis de Amor, no capítulo 7º, que é intitulado O Tratamento das Doenças e o Espiritismo. Nesse capítulo, as seguintes questões foram desenvolvidas. O Espiritismo, primeira, pode contribuir para o tratamento das doenças? Segundo, existe uma patologia da alma? Por que acontece assim? Como classificar o reduto doméstico quando se reúnem sobre os mesmos interesses e sobre o mesmo sangue os inimigos de existências passadas? Qual o papel dos princípios espíritas diante dos conflitos familiares? Qual o ponto fundamental do socorro espírita nos males de origem doméstica? Como classifica a doutrina espírita as pessoas difíceis da convivência ou da consanguinidade? Como funcionam os ensinamentos espíritas na cura dos males que infelicitam as criaturas humanas? A caridade pode auxiliar nas curas dos males humanos? Portanto, estas são as questões. Nós trabalhamos, portanto, as três primeiras. O Espiritismo pode contribuir para o tratamento das doenças? Existe uma patologia da alma? Por que acontece assim? Então, nós vamos iniciar os trabalhos da noite lendo a resposta da questão terceira.
para que a gente possa, então, já partir para as considerações iniciais e o trabalho com a questão de número 4. Vamos lá. Por que acontece assim, no caso, a patologia da alma? Isso acontece, resposta, porque milhões de criaturas repostas no lar recapitulam amargosas e graves experiências, junto àqueles que atormentaram outrora, ou que outrora lhes foram implacáveis verdugos, metamorfoseados em companheiros que às vezes trazem o nome de pais e figuram-se adversários intransigentes. Responderam por filhos e mais se assemelham a duros algozes dos corações afetuosos, que lhes deram o tesouro do berço. Carregam a certidão de esposos e parecem forçados, em algema dupla, na pedreira do sofrimento. Fazem-se conhecidos por titulares da parentela e exibem-se à feição de carrascos tranquilos. Esse texto, nós trabalhamos ele com muito carinho, com muito cuidado na última semana, mas nós poderemos, antes de entrar na resposta, relembrar o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, de número 14, intitulado Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Neste capítulo, Allan Kardec, com a espiritualidade superior, vem nos demonstrar a importância da família como a base da nossa sociedade. Família que caracteriza-se por uma parentela física e uma parentela espiritual. Parentela física, os laços consanguíneos, são transitórios, e enquanto a parentela espiritual são duradouros, e se caracterizam por afinidades. Então, a providência divina nos concede o berço do lar para que todos nós possamos nos ajustar perante a necessidade de crescimento pessoal, como também no que remonta ao convívio com os semelhantes, que representam aquele espelho que se posiciona para nos mostrar todas as nossas necessidades. Aí a gente já faz uma conjugação com o livro de Emmanuel, Pensamento e Vida, quando ele define para nós que a família é o centro essencial dos nossos reflexos. Reflexos positivos, reflexos, vamos dizer assim, que precisam de serem trabalhados. Então, dentro do cadinho purificador do lar, nós vamos encontrar milhões de criaturas que estão sendo recolocadas dentro desse ambiente, a definir que todos nós, portanto, estamos nos reencontrando. O próprio benfeitor Emmanuel, ele coloca para a gente que a vida é um eterno encontro, reencontro, e com Jesus no coração devemos trabalhar para que não hajam desencontros. Então, esse é um ponto. Os nossos reencontros caracterizam-se por, vamos dizer assim, reestabelecer vínculos para que, através destes, possamos crescer espiritualmente. E, obviamente, nos ajustarmos dentro da própria contabilidade que define os débitos e os créditos, né? E a gente gosta de lembrar que a contabilidade tem que fechar, tem que ficar 0 a 0. O que entra tem que sair, o que sai tem que entrar. Então são pontos importantíssimos para que a gente possa refletir. Nós agradecemos a presença do Arnaldo, que está colocando o texto no chat. E eu peço que vocês, queridos amigos, possam
contribuir mandando as suas perguntas, as suas participações, inclusive os nossos amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Então, ele continua o texto dizendo sobre recapitulações amargosas e graves experiências vivenciadas, juntos àqueles que atormentaram outrora ou que outrora lhes foram implacáveis verdugos. Aí vai entrar em jogo a famosa lei de causa e efeito. Ou seja, aqueles que se sentem credores, muitas vezes se expressam nas exigências ou como verdadeiros verdugos, críticos, mordazes, companheiros que muitas vezes nos apresentamos insensíveis às necessidades do semelhante. Por isso é que muitas vezes, como pais, cobramos mais do que efetivamente oferecemos. Ou como filhos, muitas vezes disputamos um tanto mais quanto deveríamos, na realidade, respeitar aqueles que são os nossos benfeitores que nos acolheram com tanto carinho. Enfim, são planos que vão se caracterizar por adversidades, por intransigências, para que todos nós possamos não só carregarmos a certidão de esposos ou de esposas, mas, acima de tudo, qualificar essa certidão no seu sentido de um grande casamento, um grande comprometimento com as nossas questões de ordem íntima e de ordem coletiva. Quando eu falo de ordem íntima, porque no processo do crescimento nós temos que nos ajustar, nós temos que nos aprimorar, porque no aprimoramento interior você oferece exemplos, você pode incentivar boas condutas, como, de acordo com a indiferença, podemos trazer marcas ou deixar marcas marcas complexas para aqueles corações que tanto amamos, não é mesmo? Então, gente, nós estamos aqui trabalhando com o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, com esse tema tão importante para todos nós. Eu pergunto a vocês, o som está chegando de boa qualidade? Arnaldo, melhorou um pouquinho? Você pediu que eu pudesse dar um ganho aqui? Ah, ok. Então, beleza. Então, vamos continuar. Se vocês me permitem, como nós trabalhamos exaustivamente essa questão de número 3 na semana passada, vamos agora passar para a questão de número 4, ok? Então, vamos lá. Como classificar o reduto doméstico onde se reúnem sobre os mesmos interesses e sobre o mesmo sangue os inimigos de existências passadas? Olha que interessante. Como classificar o reduto? Então vamos lá. Resposta do benfeitor Emmanuel. Do ponto de vista mental, os adversários do pretérito, reencarnados no presente, expandem entre si tamanha carga vibratória de crueldade e rebeldia, que transfiguram o ninho familiar em furna, minada por miríades de raios destrutivos de azedume e aversão. Olha que interessante o que Emmanuel vem dizer para nós. Ele vai falar do ponto de vista mental. E até, diga-se de passagem, falar do ponto de vista mental, eu gostaria até de falar para vocês, anunciando que o programa de quinta-feira que nós vamos fazer sobre o Espiritismo, Evangelho e Educação, nós estamos trabalhando a mediunidade. Na próxima quinta-feira nós vamos iniciar o capítulo que trata do papel da mente no fenômeno mediúnico. Então, apenas vamos assim antecipar um pouquinho, porque esse tema ele se encaixa em todos os movimentos científicos doutrinários que a gente aborda. Porque ensina Emmanuel que a mente é um espelho vivo.
é o espelho da alma. Então, como espelho, a mente tem um papel de refletir, não é verdade? Ela vai refletir o que dimana da sua própria intimidade, como também o que vai estar sendo projetado pela mente do semelhante. E como mente, ela vai trabalhar em nível do pensamento, que são as expressões materiais, vamos dizer assim, é o produto do que a mente operacionaliza, o pensamento. O pensamento é energia. A gente aprende nas obras básicas. A gente aprende com Kardec como que a nossa mente tem a capacidade de trabalhar com o fluido cósmico universal. Os egípcios, há 4.000 anos atrás, por exemplo, através de Hermes, ele trabalhava a ideia de que o universo é todo mental. Olha que interessante, porque tudo parte da mente e volta para a mente. Então, o universo íntimo como o universo estelar, né? As moradas. Então, isso é muito interessante. Agora, o que acontece? Quando nós estamos no lar, quando o Emmanuel define aqui sobre a condição de se tornar uma furna minada, olha que interessante, furna minada, exatamente vai definir o seguinte, porque quando estamos diante do adversário, nós não temos ciências do que foi as nossas atitudes e a atitude do semelhante lá atrás. Só que as vibrações que partem do sentimento, da intimidade do indivíduo, ela efetivamente é registrada pela sensibilidade do companheiro. Não sei se deu lá. Então, e estas vibrações, esse produto da mente, ele é conhecido por cada um de nós, porque não é um fato novo. Muitas vezes a gente fica preso na conduta, no comportamento, na forma de falar, de escrever, de cantar, de varrer a casa, de passar a roupa, de deixar a roupa espalhada no chuveiro, ou de ir organizando a partir do instante em que se usa. Isso tudo acontece dentro da casa, né? É aquele comportamento de você está assistindo na televisão e de repente alguém chega e muda de canal sem te pedir licença. Ou então a capacidade do indivíduo de ceder para que o outro fique contente. Isso tudo a gente vai percebendo, a gente vai lidando com isso o tempo todo. A gentileza, o culto da gentileza na mesa, no jantar, a delicadeza da gente passar, por exemplo, o talher, tudo isso para nós são ações que na realidade representam, vai representar para nós, esse é o ponto, vai definir para nós aquele movimento, vamos dizer assim, aquele movimento que envolve atitudes, mas que no fundo está contando um pouco do que está acontecendo na intimidade do companheiro. Não é? E o que acontece na intimidade dele, a sua mente vai registrar, e aí aciona o mecanismo do passado. Não sei se está dando, se a gente está chegando lá. Eu gostaria de questionar os nossos amigos do chat, se o som está chegando de bom tamanho para vocês, se nós podemos dar continuidade no nosso trabalho. Podemos? Muito bem. Som ok. Bom, então, eu estou vendo no chat que está sendo colocado sobre rigidez do comportamento dos pais, né? Então, é isso aí.
a medida, a medida, a medida da rigidez, ela define muitas vezes um excesso de zelo, ou de uma certa forma ela pode demonstrar, vamos dizer assim, uma inabilidade no trato do processo educativo, como também ela pode estar contando da fragilidade de quem está exercendo com excesso os procedimentos, porque não quer perder a autoridade. Aí nós podemos entrar aqui no campo do orgulho, né? No campo da vaidade. Então isso é para a gente ir pensando. Mas nós demos uma volta aqui, até confesso que eu me perdi um pouquinho aqui, porque eu tive uma falha técnica aqui, o alante começou a funcionar e eu perdi a linha de raciocínio. Mas eu peço desculpa e vou retomar, dizendo que então o passado volta de uma forma muito intensa, em muitos instantes do convívio na intimidade do lar, como também na sociedade e nos ambientes aonde nós nos encontramos. Eu confesso a vocês que é uma das matérias em doutrina espírita que mais nos fascina, a mente. Porque a gente observa que a gente conhece muito pouco. E eu tenho muita afinidade com aqueles que estudam o mecanismo da intimidade, porque sempre a gente vai estar descobrindo alguma coisa com relação à nossa própria realidade. Não é isso? Então, a definir o seguinte, eu gosto muito do exemplo que o Hermílio Miranda traz, se não me engano, no livro Memória e o Tempo, quando ele faz uma associação da mente como um disco de vinil. A turma antiga aí vai lembrar, né? Se bem que está voltando à moda, né? Dos long plays, né? Na minha época tinha compacto duplo, tinha os RPMs, eu sou mais antigo. Eu tenho muita saudade dessa época, até a qualidade do som é melhor do que os CDs, né? Esses arquivos que a gente ouve. Mas então eu queria dizer que cada faixa, ela de alguma forma, ela está associada com a anterior. São aquelas trilhas do disco. Né? Então, muitas vezes, você na infância, está sendo perguntado pela Marília, você na infância, Marília, você pode estar tocando, está sendo acionado o mecanismo da sua mente, que pode envolver memória, habilidade, inteligência emocional, inteligência relacional, inteligência religiosa, né? Inteligência espiritual, como queira. E isso pode estar diretamente ligado a uma experiência do seu passado. Então, por que a infância? Definem os educadores do além e os estudiosos aqui da Terra, que no primeiro ciclo da criança, os sete primeiros anos, como define André Luiz no livro ali, Missionários da Luz, uma bela obra que trata desse assunto, Missionários da Luz, que fala da reencarnação, dos mecanismos, do planejamento, da educação. Esse primeiro momento dos 7 anos, que dentro desse ciclo existem outros pequenos ciclos, né? Eles são extremamente importantes, porque a chapa do psiquismo ela tá assim limpa para registrar. Então ela registra muita coisa, muitas imagens, sons, cheiros. Eu tenho um coração amigo que ele se recorda do avô. Sempre que fala do avô, ele sente o cheiro do avô. E aí ele foi me contar que tinha muitas crises, muitas cólicas essa criança, e ela se sentia num instante, num procedimento, em que devemos verificar que alguns sentimentos que brotam da nossa intimidade, eles são eminentemente frutos do nosso passado espiritual. Sentimentos positivos, como aversões, dificuldades. Então Emmanuel está falando aqui de um cadinho, de uma furna, aonde vai estar toda minada por miríades de raios destrutivos de azedume e aversão.
Então, isso aí chega para nós assim com muito, de uma forma muito importante nesse momento, porque o que a gente tem visto, tem escutado, tem acompanhado na sociedade é de um mundo, eu escutei essa frase ontem, onde os indivíduos estão numa palestra de um companheiro evangélico, que a gente está vivendo um momento de um verdadeiro tsunami de consumismo, de individualismo. E é a pura verdade. E muitas vezes nos planos da rotina, nesse mecanismo que vai caracterizando por muita pressão, muita cobrança, o mundo material ele cobra muito. E inclusive nós temos que tomar cuidado, porque nos meios religiosos nós temos acompanhado algumas atitudes que são extremamente materialistas. Em algumas religiões há um grande mercado, um mercado em que a cobrança ela se perpassa, ela passa, né, pelo mecanismo do medo, a imposição do medo. Você pecou, você cometeu um aborto lá no ano de 1972. Então agora você vai ter que resolver isso. Ou então, se você não resolver isso, você pode arder no fogo do inferno. Você pode ir para o umbral. Até os espíritas, porque o umbral se tornou uma região espiritual que a gente só mudou as terminologias, porque do jeito que a gente trabalha o assunto, é impositivo a queda, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com. Ou então, se não é por medo, né? É pela culpa. Né? A culpa, só Jesus vai te curar. Ou só os espíritos, ou só isso, só aquilo. E não tem jeito. Ou então o terceiro movimento, sabe qual é? Eu tenho acompanhado esse raciocínio de alguns teólogos, alguns estudiosos, que trabalha a questão da ganância. A ganância de quem está à frente da religião, que quer mais, quer aplauso, quer reconhecimento, quer o dízimo, quer o dinheiro, quer facilidade. E eu bato muito nessa tecla que nós espíritas temos que tomar muito cuidado, porque a gente tem tanta coisa boa no nosso movimento, a gente tem tantas histórias ricas, versadas em evangelho puro, aonde os indivíduos se desprenderam, abriram mão de uma série de facilidades na vida para viverem em prol de uma causa, no caso a doutrina espírita, e a gente dentro de um mundo em que os valores amoedados eles são muito valorizados, de repente a gente podemos estar transformando o nosso ambiente espírita, que poderia ser simples para abrigar a todos, e quando eu falo simples, não estou falando que tem que ser feio, que tem que ser descuidado. Um ambiente simples, um ambiente agradável, um ambiente respirável, um ambiente que traga paz. Agora, para que colocar as pedras que vão refletir o barro do homem do povo que vai frequentar a nossa instituição? Para que eu vou colocar um tapete vermelho na casa espírita para espantar aquelas pessoas que arrastam uma condição de muita miserabilidade? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque os nossos próprios eventos espíritas, eles estão se tornando eventos todo focado para a elite. A gente sabe que tem que se pagar os auditórios, que tem que se que pagar as custas dos expositores, mas por que não tem reservado um determinado espaço, ou nem vou dizer espaço, um determinado número de ingresso para quem não tem condições de pagar? Então, eu não quero entrar no mérito, porque nós estamos vivendo um momento de muitas festividades no movimento espírita, e a gente sabe qual que é a luta das federativas para se organizarem, mas eu faço essa reflexão
voltada muito para a casa espírita e para os espíritas. Que muitas vezes fazem exigências, despistadamente, estão trabalhando pela doutrina, mas com movimentos extremamente gananciosos. Estão querendo muito privilégio. E isso define um total desconhecimento do que vem a ser o mundo espiritual. Porque o reino de Deus não é um reino aí de fora. Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de mérito e demérito. Porque a ganância que nós trabalhamos como religiosos, ela se movimenta também na própria... Nós podemos estar estimulando até aqueles que não têm saída, que não têm por onde fugir, e que procuram se envolver nos mecanismos religiosos porque estão completamente desesperados. Então vamos pensar, vamos trabalhar com muito carinho nesse procedimento. Então, dentro do lar, nós temos que pensar, nós temos que agir de sorte a, vamos dizer assim, trabalhar contra o azedume e a aversão, que são destrutivos, e que é o que campeia na sociedade. Uma sociedade que, em vários segmentos dela... Ontem eu assisti um programa de esporte, e eu vi o depoimento de um jornalista que me deixou assim, muito emocionado. Ele disse assim, que nós estamos na sociedade carentes de homens de bem. Nós estamos carentes na sociedade do homem de bem, que não é aquele que fica distribuindo moeda, não. O homem de bem é aquele que, conforme... Aqui eu vou trazer uma interpretação espírita, conforme o livro dos Espíritos. O homem de bem é aquele que vive a lei de justiça, de amor e caridade na sua plenitude. Justiça, amor e caridade. Deus... do Antigo Testamento, para muitos, é Deus da chibata, é Deus de ira, é Deus de castigo, e não é nada disso. A gente vê os cânticos, os salmos, a gente vê as expressões dos profetas diante da misericórdia de Deus, que oferece a chuva, mas no dia seguinte rios de lágrimas de agradecimento pelo período pródigo. Então Deus é amor. Amor no seu sentido operacional. Agora, a justiça no seu sentido que nós precisamos de entender. Justiça é entender as leis. E agirmos conforme essa medida, não é mesmo? Dentro dos planos da caridade. E qual é a definição de caridade que a gente aprende na questão 886 do Livro dos Espíritos? Caridade, gente... Caridade é benevolência, indulgência e perdão. Eu vou sintetizar porque o texto é longo e ele precisa ser estudado. E quando nós trazemos as citações, tem pessoas que nos perguntam, você cita textos, você cita perguntas, versículos, por que isso? Porque nós estamos tentando dizer que é importante estudar. E é importante estar... repassando as letras constantemente. E quando a gente cita, a gente dá a fonte para não colocar palavras na boca dos outros, né? Ou colocar o pensamento nosso substituindo pela essência doutrinária, o que caracteriza um total desconhecimento da própria codificação e do pensamento de Allan Kardec. A gente faz palestras espíritas, todas como que eu acho, e o nosso codificador fica esquecido. Mas não vamos desviar do assunto. Trabalhar a doutrina espírita é lutar contra o azedume e a aversão. Faz um movimento contrário. Essa é a dica para todos nós. Bom, gente, vamos voltar para o nosso encontro. Gostaríamos de abraçar a todos que se encontram na Rede Amigo Espírita, na Rádio Brasil Espírita de Maceió, a nossa querida irmã Cláudia, o Márcio, o Arnaldo, o Zé Aparecido lá na rede
lá em Auriflama, a todos vocês que se encontram no chat nesse momento. Muito obrigado. Eu estou vendo que está acontecendo muitas perguntas, participações no chat. E isso nos deixa bastante felizes. E à medida do possível, a gente pode tentar trabalhar algumas questões. Vamos continuar. Qual o papel dos princípios espíritas diante dos conflitos familiares? Qual o papel dos princípios espíritas diante dos conflitos familiares? Resposta. Diante dos conflitos familiares, surgem princípios espíritas por medicação providencial. Olha que interessante. Princípios espíritas como medicação providencial. O ensinamento espírita que, como nos ensinou Chico, né, define a necessidade de, na hora da ira, aprender a beber a água da paz. Né? Beber a água da paz é você beber um copo d'água e ficar com essa água na boca até a raiva passar. É o melhor medicamento. Né? Agir com bondade. Conforme a gente trouxe a própria questão do homem de bem, né? Benevolência, indulgência e perdão. São pontos extremamente importantes nesse momento nosso, quanto sociedade, muita disputa. Quem é melhor, quem fala melhor, quem é mais bonito, quem tem mais dinheiro. A gente costuma dizer que dentro do lar costumamos encontrar grandes campeonatos que vão formatar a mente dos nossos filhos para amanhã. Filhinho gosta mais de mamãe ou de papai? Começa por aí, não é verdade? E a gente observa que todos nós temos afinidades, temos dificuldades, temos dúvidas. Qual ser humano que pode dizer que ele não tem dúvida diante dos desafios do caminho? Nós vivemos uma vida de incertezas. Você está aqui agora na sala estudando o Espiritismo, a gente pode não voltar a essa sala por vários motivos, inclusive a desencarnação. São pontos que a gente precisa de meditar. Não é isso? A gente está vendo tantos corações aqui, de várias partes do país e fora do Brasil. Não é? Queria abraçar a todos e estarmos refletindo sobre essa nossa condição. Nós estamos com a presença da Aline, estou procurando rápido aqui, lá em Toronto, no Canadá. Aline, é a Aline mesmo? Aline, um grande abraço para você. A Eva de Maringá, a Cláudia Gomes, que não disse de qual cidade, mas, enfim, a Eva de Maringá participando. Então, são todos nós, estamos numa condição que a gente não pode definir o que vai acontecer amanhã. Por isso, nós temos que observar Sheila, lá de Paterno, na Itália. Sheila, vamos voltar aqui para o tema, porque senão a gente acaba caminhando por outra cena e a gente desvia. Mas eu queria dizer o seguinte, vamos pensar sobre a nossa responsabilidade diante da vida. Agora estou observando o Simplício lá de Bento Gonçalves. Ô Simplício, que saudade, um grande abraço para você. Belos tempos, né? Lá no Pautalk. Transmita um abraço para a turma toda lá por nós. Mas a vida, ela está nos convidando o tempo todo a mergulhar em novos desafios. E para isso, para que nós possamos ser produtivos, se eu posso assim dizer, produtivo no sentido de estar expressando sentimentos mais qualificados, nós precisamos de valorizar o desafio da atualidade. Então não adianta querer fugir. Porque se você foge do problema hoje, amanhã nós estaremos diante dele novamente. Quem sabe com outras pessoas.
É esse que é o ponto. Então, esses que estão conosco hoje são corações que merecem de todos nós muito respeito. Então, se eu quero utilizar uma medicação providencial, comece pela renúncia, pelo abrir mão. O reino de Deus não se estabelece com práticas exteriores. Você não vai convencer ninguém ao seu reino. Você não vai convencer ninguém, você não vai trazer ninguém para enxergar a vida sobre os teus olhos, pelo prisma da sua mente, que reflete por conquistas. Todos nós temos as nossas conquistas. E essas conquistas é que vão garantindo a nossa existência. Agora, se Deus colocou o semelhante, o irmão, o filho, o pai, a esposa, do nosso lado, é porque nós precisamos de nos recompor, de reconciliar. Reconcilia-te com o adversário enquanto está a caminho com ele. Mas aí a gente recebe o tempo todo aí notícias, fulano separou, o outro deixou o filho de lado, o outro abandonou lá a responsabilidade dele. É tão simples trocar o centro, né? Quantas vezes a gente recebe perguntas assim: lá no meu centro está tendo muito problema, você acha que eu devo sair? Eu escuto muito isso. E praticamente em todas as circunstâncias a gente diz: mas por que está tendo problema no centro? Aí você vai ouvir, é o que caracteriza todo relacionamento. Disputa, inveja, maledicência. Aí a gente costuma dizer: e você tem bebido a água da paz? Você tem silenciado? Porque costuma, de repente, você está vendo um painel e os demais não estão vendo. Se você não está sendo convidado a expor, a trazer a ideia, a sugestão, significa que não é competência sua, meu amigo. É competência de quem está conduzindo. Agora, se a condução do barco ela não te atende e isso está te trazendo sofrimento, possivelmente você está desajustado no contexto. Você está numa situação que de repente a própria providência divina está te convidando para viver em outro ambiente. Aí vem a dúvida: eu estarei agindo contra o evangelho se eu sair? Por quê? Agora, nós temos que ser muito prudentes, porque de repente a sua responsabilidade está ali. De repente a tempestade tem que passar e quem sabe um dia o que você está vendo aqui hoje está estabelecido no próprio mecanismo, no planejamento da casa espírita para acontecer daqui a 10 anos. E você está sendo médium para registrar. Mas isso não pode acontecer agora, porque se acontecer agora vai ficar tudo errado. Segunda-feira, ontem, nós estávamos lá na FEAC e o nosso programa aqui nos permite contar casos, né? E o Arnaldo sempre fica cutucando a gente para contar casos. E ontem nós tivemos poucas participações na reunião e pelo fator do feriado, muita gente viajou e nós éramos um grupo reduzido. E aí fizemos uma leitura e a leitura versou sobre a paz. Éramos 6 pessoas. E conversamos bastante sobre a paz. E no final, todos nós fomos unânimes da importância de ter ido para aquela atividade que foi totalmente diferente das tradicionais, mas que todos nós ali precisávamos de discutir sobre o assunto a paz. Então, aí a gente vê poderíamos ter um comportamento intolerante. Por que os membros da reunião não foram à reunião? Um absurdo. A reunião, nós temos que cuidar dos espíritos e etc, etc, etc. E aí a vida vai nos dizendo, Simplício, amigos, a Carla, agora eu vejo aí no chat, muitas vezes a vida está nos dizendo que tinha que ser daquele jeito. Não era para ir o grupão. Os que foram eram os que precisavam de estar lá.
E se tivesse a reunião tradicionalmente falando, nós não teríamos, talvez, tanta oportunidade de refletir sobre a paz. Então nós temos que aprender a ajustar o nosso coração. Nós todos estamos, nesse momento, tentando nos adequar. O Arnaldo está dizendo assim, se o Beto não responder a todas as perguntas, é porque nós estamos em crescimento familiar. Estamos com 54 pessoas no chat. E o Arnaldo tá nos ajudando aí, né? Porque se imagina se eu for responder 54 pessoas, eu não vou dar conta, com certeza. Mas a gente observa que o próprio assunto vai se desenvolvendo e vocês mesmos vão se ajustando aí no contexto do chat. E por isso é que eu convido a você, amigo, que está aí no seu lar, ouvindo a Rádio Brasil Espírita, que mande as suas perguntas através da Cláudia. A Cláudia se faz médium de vocês. E a Cláudia vai trazer as indagações para a gente de uma forma muito carinhosa. Então, é isso aí. Todos nós estamos participando de muitas famílias. Ontem, lá na Casa Espírita, nós que estávamos lá, aliás, eu errei o número, éramos 7. E nós estávamos ali numa pequena família dentro de uma família maior, que de repente é uma extensão da nossa família aqui de casa. A minha família pessoal, consanguínea, que é uma extensão da minha família, do meu ambiente de trabalho, do meu ambiente social. É uma rede. Todos nós estamos entrelaçados pela providência divina que está, vamos dizer assim, nos dando a oportunidade de nos reencontrar para reajustar na hora certa, no tempo devido, de acordo com a vontade de Deus. Não é mesmo? Então, são considerações bem singelas que nós estamos fazendo nessa noite. Hoje eu agradeço aí a Deus, a espiritualidade que está conduzindo o trabalho. A gente está um pouquinho mais solto. Os últimos estudos a gente estava um pouquinho intenso aí, com muitos problemas técnicos, porque não é fácil lidar com essa tecnologia, que ainda é muito provinciana, é uma tecnologia ainda muito precária, e todos nós estamos em aprendizado e querendo oferecer o melhor. Por isso nós estamos expandindo os nossos sinais. Mas nem sempre funciona como a gente planeja, né? Que a gente fica horas e horas para estar com vocês e chega na hora H, o microfone não falha, a câmera não entra, a internet cai, e aí a gente tem que ficar fazendo prece para que as coisas se ajustem no tempo devido, sem sofrimento. Bom, gente, questão de número 6. Eu, inclusive, gostaria de agradecer também a presença do André. O André é um querido amigo, que eu incentivo vocês a estudar com ele nos sábados de manhã, no programa que ele faz em torno das obras de André Luiz. Atualmente ele está estudando o Peralva, que estudava André Luiz. Não é? Então, vai aí um convite para vocês estarem com o André também, que tem se esmerado aí na área da mediunidade. Questão de número 6. Qual o ponto fundamental do socorro espírita nos males de origem doméstica? Ai, Jesus, vamos ver o que o Emmanuel vai nos dizer. Claramente, na educação individual e evidenciando a reencarnação. Destaca o impositivo da tolerância mútua por terapêutica espiritual imediata, a fim de que os pontos nevrálgicos do indivíduo ou do grupo sejam definitivamente sanados. Eu vou voltar aqui na frase final, porque ela nos deixa assim pontos para mergulharmos. Emmanuel diz assim: pontos nevrálgicos do indivíduo ou do grupo para serem definitivamente sanados. Quando o Emmanuel fala definitivamente sanados,
Será que nós podemos associar com reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto está a caminho com ele? É para resolver definitivamente, então não é para postergar. Não é para abandonar. São pontos que eu convido vocês para refletir. Porque é muito mais fácil deixar para depois. A Aline está falando lá de Toronto. O Emmanuel sempre direto. E com um detalhe, Aline, que é uma frase de Emmanuel para Chico Xavier, está registrado no livro Testemunhos de Chico Xavier, que foi organizado pela Sueli Caldas, mineira aqui de Juiz de Fora, editado pela FEB. Uma carta de Chico para Vantuil de Freitas, quando ele diz assim: Emmanuel tem nos ensinado a caminhar para a frente e para o alto. Então, Emmanuel é sempre direto. Tem que caminhar para frente. Tem que lutar. Tem que trabalhar. Porque não tem outra solução. Agora, é para frente e para o alto. E nós ficamos assim, a refletir quanto alguns companheiros do meio espírita falam que Emmanuel é um padre, é um jesuíta que infiltrou no movimento espírita. Aí eu fico pensando, Jesus, o movimento espírita que está clamando por evangelho. Porque na prática, gente, vamos pensar, na prática, um comentário desse é extremamente anti-evangélico. O próprio comentário. Porque ele é descaridoso. Ele é desrespeitoso. E Allan Kardec tem um pensamento que define que a doutrina espírita ela oferece como se fosse uma avenida com muitas vias dentro dessa avenida. Cada um opta por seguir aquela da sua afinidade. Porque a doutrina espírita é uma doutrina do livre pensamento. Mas é de um livre pensamento, no ideal de liberdade, que define igualdade, mas que não pode prescindir da fraternidade. Então, todas as vezes que nós estamos diante dos desafios, nós temos que ir adiante. Mas sem jamais desrespeitar. Por isso é que é para o alto. Sem jamais esquecermos que o semelhante está vivendo o mesmo desafio que o nosso. Porém, em momentos diferentes. Não tem ninguém melhor do que ninguém, muito menos pior do que o outro. Todos nós somos espíritos que nascemos para brilhar. Nós nascemos, queridos amigos, para sermos felizes. Nós nascemos para ter luz na vida, no coração. Agora, as trevas, a treva é a ausência da luz. Então nós temos que implementar luz no caminho. O outro que caminha com você, ele precisa da misericórdia de Deus. Como você, eu, necessitamos da bondade excelsa do Senhor. Então, com qual direito que eu tenho de exigir que o outro faça o que ele não dá conta? Todos nós somos diferentes. Eu atendi uma companheira na minha casa espírita, que a gente trabalha há alguns anos. Atendi essa companheira vários anos. Com maior carinho, atendimento fraterno, envolvimento familiar. Com o passar do tempo ela foi se soerguendo, como sempre nós trabalhamos. À medida em que ela foi se ajustando, ela foi encontrando segurança, nós fomos encaminhando ela para os grupos de estudo, para as terapêuticas espirituais. Aí, devagarzinho, nós fomos dando tarefa para ela, dentro das habilidades que ela possuía. Elas tinham um problema de rejeição
de socialização, e nós fomos trabalhando a autoconfiança dela, tudo. Quando ela atingiu um ponto que eu já estava assim, tá na hora de soltar, porque ela vai caminhar sozinha. Essa pessoa entrou num circuito fechado de antagonismo com a minha pessoa. E eu passei a ser o adversário dela. E isso foi tomando corpo, e eu sem saber de nada, porque a mediunidade funciona para os outros. Eu costumo brincar dizendo, mas quando envolve a gente, os espíritos ficam quietinhos. E aí o tempo foi passando, até que um companheiro encontrou com esse coração há pouco tempo e disse assim: eu não gosto daquela pessoa. E ela também não gosta de mim. Aí ele veio me contar o caso. Eu falei assim: eu não gosto dela. Mas é um direito dela pensar assim, dela julgar isso. Mas quanto carinho, quanto empreendimento, quanta dedicação nós nos esmeramos para cuidar de um coração que nós adotamos quase como um filho. E a resposta, ela vem nesse diapasão. Então, ao invés de me sentir vaidoso ou com orgulho ferido, me restou fazer uma prece por esse coração, para que ele perceba que a vida ela não se limita a disputas, a relação de competitividade, de quem gosta, de quem não gosta, de quem pode. Enfim, nós todos estamos num movimento extremamente importante que visa a nossa interiorização. E a gente acha que a vitória está na exteriorização. Guardem isso, que é uma ideia que o nosso benfeitor está colocando para nós agora com muito carinho. Não é exteriorizando que você vai ser feliz, é interiorizando, é trabalhando na doação. Porque quando você mergulha dentro de você mesmo, você o faz para recolher material e trabalhar com ele no sendal da vida. Bom, gente, vamos retomar para a nossa última parte do nosso trabalho. Gostaria de abraçar a todos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, a nossa Cláudia, a coordenadora, junto com o Márcio, os nossos irmãos da Rede Amigo Espírita, que estão nos acompanhando nesse momento, os nossos membros da FEAC, simpatizantes, e a você, querido irmão, que se encontra na sala estudando Espiritismo, a sala conferência, que nós começamos esse trabalho em janeiro e tem 4 meses, e a gente vê o número dessa família que vai crescendo a cada passo, e de uma forma muito legal, de muito respeito, de muita fraternidade, e a gente trabalhando a doutrina espírita procurando refletir em níveis bem simples, bem do cotidiano, para que ela possa ficar palatável, para que ela possa ficar agradável, para que a doutrina espírita possa ter a ver com o nosso dia a dia. Então vamos lá. Estamos hoje trabalhando no livro Leis de Amor, no capítulo 7, Tratamento das Doenças. E agora nós vamos falar um pouquinho da questão de número 7. Não é isso? Vamos lá. Como classifica a doutrina espírita as pessoas difíceis da convivência ou da consanguinidade? Resposta. A doutrina espírita, proclamando o entendimento fraterno, por medida inalienável, perante os ajustes precisos, catalogam os irmãos transviados na ficha dos enfermos carecentes de compaixão e socorro. Então, Emmanuel vem nos falar a doutrina espírita proclamando o entendimento fraterno. Essa é a bandeira. E é uma medida inalienável. É uma medida que
que nós precisamos de colocar com alma e coração nas nossas ações. Nas nossas ações. Para que, inclusive, não só em família, mas no próprio movimento espírita, a gente não se odeie fraternalmente. Guardem essa frase. Eu ouvi de Arnaldo Rocha, aqui em Belo Horizonte, num dia que ele estava um pouco triste. Ele disse que alguns espíritas se odeiam fraternalmente. Eu disse, mas é incoerência. Não, não é incoerência. É porque vamos nos reencontrar, não é verdade? Vamos nos reencontrar. Agora, Jesus define para nós que é necessário a gente amar os inimigos. E amar os inimigos é tolerá-los, é compreendê-los. E aprender a sair do visgo que nos terrifica, que nos aprisiona e que nos traz sofrimento. Então, por exemplo, você vive uma diferença com um companheiro. Ao invés de terminado você sair do painel, costumamos a ficar alimentando. E isso tudo é que vai configurar os azedumes dentro do lar, em ambiente familiar. Porque nós mesmos vamos revigorando os pontos de sombra. A Vilma Costa está dizendo, costumo chamar a todos os irmãos de companheiros de viagem. Olha que legal a frase da Vilma. Companheiros de viagem. Somos viajores do universo. A Terra é uma casa que nos está acolhendo. Aí nós estamos recebendo agora uma pergunta que a Cláudia está trazendo de um ouvinte, Heitor, lá de Maceió. Ele está perguntando assim, qual o limite que uma família deve se tolerar? Aí, querido Heitor, se você me permite, nós temos que nos apoiar em quem tem autoridade. Jesus foi questionado por Pedro quantas vezes ele tinha que perdoar. Isso era o que estava escrito na lei, 70 vezes. Qual foi a resposta dele? 70 vezes 7. Aí, Heitor, teve uma certa feita que uma companheira chegou para o Chico e falou assim, Chico, eu queria que você fizesse uma pergunta para Emmanuel. Aí o Chico, bondosamente, como sempre, pois não, minha irmã, qual que é a indagação? Não, se eu perguntar para o Emmanuel, o que eu faço? Porque eu já perdoei meu marido 70 vezes 7. Essa é ótima. Esse caso é um dos melhores de Emmanuel e Chico. Aí o que o Emmanuel respondeu? Ah, muito bem, mas é 70 vezes 7, é a cada ofensa. É a cada ofensa. Então vocês estão juntos há 50 anos, então tem muito que trabalhar ainda. Estou colocando 50 anos porque antigamente a data o prazo de validade era mais extenso, né, do que o de hoje. Hoje o prazo de validade costuma ser 6 meses. Né? Algum tempo junto, costuma ser depois da lua de mel, já acabou o prazo de validade. Né? Então, para a gente refletir, porque eu gosto muito desse assunto, porque esse assunto acaba mexendo com todos nós, porque todos nós estamos casados com a vida. Um companheiro pode perguntar, como é que é o seu relacionamento aí na sua casa? Eu falo assim, olha, meu amigo, é muito parecido com o seu. É muito parecido com o de muita gente que está na sociedade, porque todos nós estamos na luta. Eu casei com a minha encarnação, com a vida. Mas eu casei com a minha mãe, eu casei com meu pai, eu casei com meus irmãos, eu casei com a minha esposa. Que até de vez em quando ela brinca que na próxima ela não quer casar com espírita, não. Que coitada. Como afirmava Honório Abreu, essas nossas esposas ou os maridos das nossas irmãs de movimento espírita,